Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é o sacramento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo de Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, a lição, o sacramento, vai falar sobre pureza, purificação. E muitas religiões acreditam que é necessário rituais para que haja uma purificação. E a ciência cristã já nos diz que essa purificação é mental e é diária. Não é necessário um ritual para isso. Seu estudo, sua oração, sua vigilância vai manter o seu pensamento e suas ações puras. É muito mais do que rituais podem fazer. Aqui na leitura alternada de Marcos 1, versículos 4 em diante, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então João fazia esse pequeno ritual de batismo ali no Rio Jordão, que simbolizava essa remissão de pecados, libertação do pecado, purificação do pecado. Um batismo de arrependimento, ou seja, de mudança de atitudes, de pensamentos. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui está falando, confessar os pecados. A gente sabe que em outras igrejas existe um ritual de confissão, propriamente um ritual, mas se confessa verbalmente falhas, pecados, e se espera uma penitência, algo nesse sentido. Aqui parece que essas pessoas também estavam confessando em público seus erros, Mas nós não precisamos necessariamente confessar em público, Basta confessar em nosso pensamento, perceber, buscar perceber o que em nós está errado, Estou tendo pensamentos errados, que não estão alinhados com Deus? Então eu vou confessar isso para mim mesmo e vou buscar uma mudança interior. Isso que para mim seria esse confessar, num senso mais elevado. Os outros não precisam saber, basta eu estar mudando por dentro, os outros vão perceber que eu mudei. Ou mesmo que não percebam, eu vou perceber, eu vou estar mais feliz. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse trecho é interessante como uma descrição, em parte porque era semelhante ao profeta Elias. Parece que o profeta Elias tinha certas semelhanças e talvez João se espelhasse no profeta Elias do Antigo Testamento. Mas também o fato de que a gente sabe que João era primo de Jesus, filho de um sacerdote, ou seja, ele era em alta estima na sociedade, ele era filho de alguém elevado na sociedade, um sacerdote. Mas parece-me que ele renunciou a esse padrão elevado da sociedade, eu não sei, essa posição social elevada, para ser um profeta, para ser um precursor de Jesus. Vivia no deserto de maneira simples, focado em abençoar, em fazer o bem, de uma maneira diferente
da tradição judaica, né, que o pai dele professava, sendo um sacerdote. Né? Então é interessante, ele deve ter tido um chamado muito forte para largar, né, todo esse privilégio de ser filho de um sacerdote e viver de maneira simples no deserto. Né? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então ele estava ali sendo o precursor de Jesus, né? Falando: olha, o Messias está chegando, né? Fiquem alertas. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então a lição vai falar muito de batismo, né? Vários tipos de batismo, né? Então ele falava que João pregava esse batismo de arrependimento dos pecados, um batismo com água. Ele já previu que o Cristo, né, ia batizar com o Espírito Santo. Depois a gente vai pensar um pouco mais sobre o que significa ser batizado com o Espírito Santo. E em João 3,27, o próprio João Batista disse isso: ó, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu achei que essa frase tem muito significado, né? Pensa, cada um de nós não pode receber nada que não venha de Deus. Então, existem muitas crenças de que recebemos coisas que não vêm de Deus. Seja uma cultura humana, né? No caso do Brasil, às vezes uma cultura do jeitinho, uma cultura da preguiça, de tentar levar vantagem em tudo. Isso a gente recebeu dos homens e não de Deus. Às vezes parece que recebemos genes dos nossos pais e antepassados. Esses genes podem incluir doenças ou até defeitos. Então parece que a gente recebeu algo que não veio de Deus. Recebemos algo do mundo, dos pais e assim por diante. Ou recebemos às vezes rejeições ou temos traumas e é como se a gente recebesse isso do mundo. E aqui está falando, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então tudo que a gente realmente tem é de Deus. Se não veio de Deus, não é nosso, né? Não faz parte da nossa identidade espiritual. Então é importante a gente ter essa consciência que só temos algo que nos vem de Deus. Se não veio de Deus, não é nosso, né? Não faz parte de nós. Então uma doença, defeitos, tudo que é ruim não veio de Deus, portanto não faz parte, né, de nós. E que eu vou continuar na primeira sessão, em Marcos 1, versículos 9 em diante. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Eu achei interessante essa palavra, viu os céus rasgarem-se, porque na Bíblia em inglês, versão King James, está escrito, viu os céus abrirem-se. E quando eu li isso, me fez muito sentido. Por quê? Porque o céu estava aberto. E a gente sabe que a terra estava fechada para Jesus. Muitos não o receberam, não aceitaram seus ensinamentos, o rejeitaram, né? O escarneceram, perseguiram, até ele ser crucificado. Então, há muitas evidências de que a terra estava fechada para Jesus. Um próprio versículo diz, né, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
né? E outro versículo de Isaías fala que, olha, o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então, mostra como a terra estava fechada, mas o céu estava aberto. Isso para mim fez muito sentido, porque para mim também eu tive muitas experiências, né, de portas fechadas na minha carreira, né? Eu vi muitas vezes a terra fechada para mim, mas eu saber que o céu está sempre aberto para mim, significa que o reino de Deus está sempre aberto, né? Mesmo que pareça que não há lugar para mim no mundo, no reino de Deus sempre há lugar para cada um de nós, né? O céu está sempre aberto para a gente. Ou seja, a nossa comunicação de Deus para o homem está sempre aberta. Tudo que vem de Deus está sempre vindo, né? O suprimento de Deus está sempre vindo, porque o céu está aberto. A nossa comunhão com o Pai está sempre fluindo. Deus está sempre nos enviando todo o bem, nos dando inspirações, né, ideias, para a gente achar o caminho humanamente também. Assim como Jesus, por mais que tinha muita porta fechada, ele foi achando o seu caminho para cumprir sua missão, foi encontrando pessoas receptivas, foi fazendo o seu trabalho, independente das adversidades. A mesma coisa o apóstolo Paulo, sofreu muitas adversidades, quer dizer, a terra muitas vezes estava fechada para ele, mas o céu estava sempre aberto. Eu achei isso muito simbólico, né, e me trouxe muito alento. E foi ouvida, né, assim que aconteceu isso, ele foi batizado, foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então é como se Deus estivesse dando o seu aval, né? Imagine se a gente está pedindo emprego e o empregador precisa de alguém que nos avalize, né? Fala, olha, você tem o telefone de algum outro emprego que você teve, para eu falar com eles, para eu ver o que eles falam de ti, né? E aqui é como se Deus estivesse nos avalizando, né? Assim como ele deu o seu aval por Jesus, né? Falou, olha, este é o meu filho amado em quem me compraram. Deus está dando o aval para cada um de nós, né? É como se a gente estivesse no emprego e alguém perguntasse, olha, posso falar com o seu empregador anterior? Daí ele fala, claro, o meu empregador é Deus, né? Eu trabalho para Deus. Pergunta para ele o que ele te diz sobre mim, né? E Deus vai dizer a mesma coisa, este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Então, essa é uma verdade, Deus está nos endossando, né? Nos aprovando. Então, estamos indo para o mundo com esse aval de Deus, né? Assim como Jesus foi. Foi Jesus para a Galileia, que diz tudo, que ele começou a pregar, né, o Evangelho de Deus. E daí, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqui esse homem endemoniado, ou seja, com pensamentos ruins, ele falou 3 coisas aqui, só uma está correta, né? A terceira que está correta, bem sei quem és, o Santo de Deus. Plenamente certo. Jesus era o Santo de Deus, expressava o Cristo. Agora, as 2 coisas erradas que ele falou é, que temos nós contigo? Temos tudo contigo, né? O que o Cristo está falando é que nós também somos filhos de Deus, que nós também somos santos. Então nós temos tudo a ver com o Cristo.
E vieste para perder-nos? Não, vieste para salvar-nos. Então, Cristo veio para nos salvar. Já o pensamento materialista representado por esse demônio, às vezes acredita, se eu me voltar à religião, se eu me voltar a Deus, eu vou perder muita coisa. De repente a pessoa gosta de ficar bêbada com os amigos, ou gosta, né, de fazer coisas que talvez não estejam em linha com as atitudes de um homem cristão, e homem ou uma mulher cristã, né, e a pessoa pode achar que está perdendo alguma coisa seguindo o Cristo, né? Mas isso é um senso errôneo, né? Ele só vai ganhar saúde, santidade, paz, domínio, força, e ele vai perder justamente as coisas erradas, amor ao ego, vai perder amor à materialidade, e vai ganhar o amor ao Espírito, e a comunhão com o Espírito. Então não temos nada a perder, só a ganhar, e temos tudo a ver com o Cristo, E o Cristo ali repreendeu esse demônio, esse pensamento que não vinha de Deus. Cala-te, sai desse homem. Então a gente pode orar sabendo que o Cristo está agindo da mesma maneira. Então cada vez que uma pessoa, por exemplo, passa por uma igreja, né? Pode ser uma igreja da ciência cristã, e falar, não vou entrar, esse lugar não é para mim. É esse mesmo demônio falando que ele não tem nada a ver com o Cristo. E que ele vai perder alguma coisa se ele entrar nessa igreja e conhecer essa igreja. Ou, no caso da nossa igreja aqui em São Paulo, na primeira igreja que eu frequento, a gente deixa uma caixinha com literatura. Então, a pessoa, dia ou noite, pode passar ali e pegar um arauto da ciência cristã e ler. E então ele pode estar ouvindo o pensamento, será que eu pego essa revista? Será que eu leio essa revista? Depois que ele pegou, ele pode, será que eu vou ler? Então ele pode estar com pensamentos ali do erro, tentando dissuadi-lo a não investigar a ciência cristã, ou achar que a ciência cristã não é boa, algo assim. E vamos saber que o Cristo está expulsando esses demônios. O Cristo, que é a mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana, o Cristo está em ação agora, como estava 2000 anos atrás. Está expulsando pensamentos errados da nossa consciência, da consciência de todos. Fazendo calar esses pensamentos que não vêm de Deus. E justamente o ideal seria que todos que sentissem esse chamado, essa inspiração para conhecer a ciência cristã, realmente conhecessem, lessem, praticassem, testassem a ciência e sentiriam quão benéfica ela é, para cada um de nós. E aqui em Gálatas 3, 27, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o que é ser batizado em Cristo? Purificado em Cristo, purificado por essa verdade representada pelo Cristo, purificado pela natureza divina representada pelo Cristo, imerso nessa natureza divina. A gente vai ver mais adiante que batismo é purificação ou imersão. Purificação pelo Espírito, imersão no Espírito. E aqui, batizado em Cristo, purificação pelo Cristo, ou pela verdade, imersão na verdade. Ser revestido da verdade.
No livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Bequered, lemos na página 56. Quando o nosso grande mestre foi ter com João para ser batizado, este ficou perplexo. Lendo-lhe os pensamentos, Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir tudo o que é certo. Então, as concessões de Jesus, em certos casos, aos métodos materiais, eram para promover o bem espiritual. Então, aqui era um ritual, o batismo praticado por João, mas Jesus achou que seria adequado naquele momento participar desse ritual. Foi uma concessão ao método material, mas foi para promover o bem espiritual. Mais adiante, na página 20, lemos: a história de Jesus deu início a um novo calendário, que denominamos era cristã, mas ele não estabeleceu nenhum culto ritualista. Então, Jesus não estabeleceu nenhum ritual. Ele sabia que os homens podem ser batizados, participar da Eucaristia, apoiar o clero, guardar o sábado, fazer longas orações e, apesar disso, ser sensuais e pecaminosos. Então, participar de rituais religiosos não necessariamente melhora o caráter de ninguém ou purifica o nosso caráter. Na página 31, como primeiro ponto na lista dos deveres cristãos, ele ensinou a seus seguidores o poder sanador da verdade do amor. Pessoal, o primeiro ponto da lista dos deveres cristãos. Eu não sei, eu nunca tinha imaginado uma lista dos deveres cristãos. Quais são os deveres de um cristão? Ele está dizendo aqui que o primeiro ponto dessa lista é utilizar o poder sanador da verdade do amor. É curar a si mesmo e ao próximo. Ele não deu nenhum valor a cerimônias mortas. Realmente, analisando a carreira de Jesus, me parece que ele não deu valor a cerimônias mortas, apesar de que ele fez pequenas cerimônias vivas, vamos dizer assim, como participar desse batismo, quando ele parte o pão na Santa Ceia. É uma pequena cerimônia ali, mas é diferente de cerimônias tradicionais, de igrejas que depois foram se desenvolvendo nos séculos, um cerimonialismo. É o Cristo vivo, a verdade posta em prática, que faz de Jesus a ressurreição e a vida. Não é rituais, é o Cristo vivo, a verdade posta em prática. Para todos os que o seguem em seus atos, obedecendo os seus preciosos preceitos, seguindo sua demonstração até onde podemos apreendê-la. Bebemos do seu cálice, participamos do seu pão, somos batizados com a sua pureza. Somos purificados, imersos na sua pureza. E por fim descansaremos, nos assentaremos com ele na plena compreensão do princípio divino que triunfa sobre a morte. Então aqui eu vejo um prêmio, Quem faz tudo isso, bebe do seu cálice, que tem um significado aqui, não é um ritual. Participa do seu pão, é batizado com a sua pureza, vai ter um prêmio. Qual o prêmio? Vai descansar, não significa morrer, significa estar calmo, descansado, em paz, E nos assentaremos com ele na plena compreensão do princípio divino que triunfa sobre a morte, sobre a decadência. Então é muito bonito esse prêmio, por todo o nosso esforço cristão. Na seção 2, lemos na 1 Coríntios 10, versículos 1 ao 4.
Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Aqui ele está referindo-se aos eventos do Êxodo, né? Que eles estavam sendo guiados e protegidos por uma nuvem, né? Que simbolizava a presença de Deus. Então essa nuvem trazia sombra no calor dos desertos, né? E ainda os guiava. E depois passaram por entre o Mar Vermelho. Então, ele está dizendo que essas experiências batizaram esses israelitas. Ou seja, purificaram e elevaram essas pessoas. E realmente, várias experiências que passamos, né, nos purificam, né, nos ajudam a crescer espiritualmente. Né? Então é um outro tipo de batismo, um batismo da experiência. Então a gente vai ver tantas formas aqui de batismo que eu fiquei muito feliz com essa lição, né, de ver, enriquecer a nossa visão de batismo, né, uma visão muito mais espiritual do que a visão tradicional. Em Mateus 4,17, né, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então Jesus também pregava o arrependimento, assim como João Batista pregava. Só que ele não fazia o batismo, né? Não batizou ninguém. Ele só pregou esse arrependimento mental. E ele diz, essa palavra, né, no original grego é metanoia, significa mudar radicalmente o jeito de pensar e de agir. Né? É uma mudança radical, 180 graus, né, o seu jeito de pensar. Então não significa ficar triste pelas coisas ruins que você fez. Né? Claro que pode até envolver isso, mas o arrepender-se no original é simplesmente mudar seu jeito de pensar. Porque está próximo, ou seja, está ao nosso alcance o reino do céu. E o reino dos céus é um estado de consciência elevado. E a gente não consegue entrar nesse reino se a gente não mudar o jeito de pensar, de um jeito materialista para um jeito mais espiritual de pensar. Né? Em Mateus 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Né? Puro. Então, o coração simboliza tanto o nosso jeito de pensar, quanto o nosso jeito de sentir. O coração traz essa ideia dos sentimentos. Será que os meus sentimentos estão puros? Ou será que estão magoados, né, com raiva, triste? Então, às vezes, pode parecer que o nosso pensamento está puro, mas os nossos sentimentos não. Mas geralmente está ali junto, né? Quando a gente guarda uma mágoa, uma raiva, uma coisa assim, é meio que o pensamento junto com o coração, junto com o sentimento, né? Os dois ali parecem estar sujos com essa raiva ou com essa mágoa, né? É importante limpar, né? Purificar o pensamento e os sentimentos. Na página 333, lemos: em todas as gerações, tanto antes como depois da era cristã. Então, lembra, antes de Jesus e depois de Jesus, né? O Cristo, como ideia espiritual, reflexo de Deus, vem com certa medida de poder e de graça a todos os que estejam preparados para receber o Cristo. É verdade. E nós estamos preparados para receber o Cristo. Agora, Deus vem nos preparando durante o ano para a gente receber essa revelação. Assim como preparou Mary Baker Eddy, preparou os personagens bíblicos, prepara cada um de nós.
Abraão, Jacó, Moisés e os profetas captaram gloriosos vislumbres do Messias, ou seja, do Cristo. Isso os batizou na natureza divina, a essência do amor. Aqui outra forma de batismo, batizar na natureza divina, que também é uma das definições de Cristo, né? Os purificou na natureza divina, a essência do amor. O Espírito único inclui todas as identidades. Eu fiquei pensando, né, nessa frase. O Espírito único inclui a todos. Eu acho que no senso humano, a gente sabe que algumas religiões tradicionais acreditam que algumas identidades não estão incluídas no amor divino, né? Então, durante a época da escravidão, ou até durante muito tempo, houve um preconceito racial muito grande. E muitas pessoas, muitos cristãos brancos acreditavam que os negros eram seres inferiores, não eram amados por Deus como os brancos, né? Então, isso estava dizendo que o Espírito não incluía todas as identidades, só incluía a identidade branca, não incluía a identidade negra. É uma mentira, né? Mas se acreditou nessa mentira por muito tempo. A mesma coisa, algumas religiões falam que os gays, ou seja, seria uma identidade sexual, gays, lésbicas, transexuais, não são amados por Deus, não estão incluídos nesse amor de Deus, né? Também uma mentira. O Espírito único inclui todas as identidades, né? Essas definições humanas, branco, negro, heterossexual, homossexual, são definições humanas. Deus não conhece isso. Deus só nos vê espiritualmente. Deus vê os seus filhos puros, perfeitos e amados, independente da identidade humana, né? Então, o Espírito único inclui todas as identidades, inclusive a de animais, né? Ele inclui a todos, os animais, os vegetais. O amor infinito de Deus inclui toda forma de vida, né? Na página 241, nosso objetivo deveria ir além da fé, deveria ser o de encontrar os passos da verdade, o caminho da saúde e da santidade. Deveríamos nos esforçar para alcançar as alturas de Horebe, onde Deus é revelado. E a pedra angular de toda edificação espiritual é a pureza. Então, olha, a gente sabe que todo o sacramento, o objetivo é a purificação, né? E aqui está falando que a pedra angular da edificação espiritual é a pureza. Ou seja, se a gente quiser se edificar espiritualmente, a base é a pureza, é a limpeza de pensamento, né? Limpeza de coração. Então, olha que importante é a pureza, né? O batismo do Espírito, lavando o corpo de todas as impurezas da carne, indica que os limpos de coração vêm a Deus e se aproximam da vida espiritual e sua demonstração. Então, ver a Deus, como assim ver a Deus? Deus é Espírito, não é visível humanamente. Mas aqui está falando da visão espiritual, né? Ver ou perceber a Deus, sentir a Deus, ver a Deus refletido no outro, ver a Deus refletido em si mesmo, né? Então é uma visão espiritual que está falando aqui, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar em crenças pecaminosas no reino de Deus, a harmonia eterna. Então, o que é o reino de Deus? É um estado de consciência elevado. Então você não pode estar nesse estado de consciência elevado ao mesmo tempo ter pensamentos baixos, né? São duas coisas incompatíveis. Então, por isso que é impossível entrar crenças pecaminosas no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um estado mental elevado onde não há crenças pecaminosas, só há compreensão da verdade. Então,
a crença pecaminosa está, por definição, fora do reino de Deus. É um sonho mortal e não faz parte da realidade espiritual representada pelo reino de Deus. Então, realmente é impossível estar em dois estados mentais ao mesmo tempo. Um estado mental onde você acredita no erro e um estado mental onde você só compreende a verdade e compreende que não existe erro. Pelo arrependimento, mudança de pensamento, pelo batismo espiritual, pela regeneração, os mortais se despem de suas crenças materiais e de sua falsa individualidade. Então aqui, antes falou de o espírito inclui todas as identidades, aqui se despir da falsa individualidade. Então a falsa individualidade pode ser muita coisa, tanto a ideia de que somos mortais velhos ou mortais decadentes ou mortais pecadores ou mortais doentes, mortais cheios de defeitos, com uma história material repleta de coisas ruins. Isso tudo é nossa identidade material, Essa falsa individualidade que está se referindo aqui. Então, a gente precisa se despir desse velho homem, dessa falsa individualidade, para abraçar o novo homem, a nossa verdadeira identidade espiritual, como imagem e semelhança de Deus, como filho puro, santo, perfeito, imaculado, intocado pelo erro, intocado por acidentes, por violência, por doença, por pecado. Um filho totalmente puro de Deus, que sempre viveu, se moveu e existiu em Deus e não na matéria. Então essa é a nossa verdadeira individualidade. Vamos aqui para a seção 3, em Marcos 10, 35. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, dizendo-lhe, eram irmãos, os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. Que quereis que eu vos faça? Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Eu não sei exatamente o que passava pela cabeça deles nesse momento, o que eles achavam que significa isso, Seja na sua glória e seja estar à direita e à esquerda. Mas Jesus falou, olha, não sabeis o que pedis. Eu achei muito bonito isso. Eu fiquei pensando, imagine se Deus ouvisse realmente todas as orações humanas, que são feitas na terra. Então tem um monte de gente que nesse momento deve estar orando, por favor, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Por favor, Deus, me ajuda a comprar aquele carro que eu tanto quero. Por favor, Deus, me ajuda a conquistar o coração daquela mulher. Algo nesse sentido. Ou seja, em suma, por favor, Deus, faça a minha vontade. Enquanto Jesus ensinou o oposto, falou na oração, faça-se a tua vontade. Então imagine se Deus realmente estivesse ouvindo todas essas pessoas pedindo para Ele para fazer a vontade do homem. Pedindo para Deus fazer a vontade do homem. Deus provavelmente responderia, olha, você não sabe o que você está pedindo. Isso que você acha que é o bem, não é o bem. Eu tenho uma visão muito mais elevada das coisas. Eu sou o bem, eu sei o que é o melhor para você. Então eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a minha vontade, que é o melhor para você. Eu sou onisciente, eu sei melhor que você o que é o melhor para você. Então por isso que nas nossas orações a gente não pede para Deus fazer a nossa vontade. A gente pede para Deus fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre melhor que a nossa. Se nosso pensamento não está em linha com Ele.
Claro que se o nosso pensamento está perfeitamente alinhado com ele, a vontade dele e a vontade nossa é uma só, né? E a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Daí, claro que é uma vontade só, é uma mente só. Agora, se a gente se acredita um mortal separado de Deus e acredita que o bem é algo material e pede esse algo material para Deus, provavelmente se a gente escutar, ele ia estar falando isso, olha, não sabeis o que pedis. Assim como esses dois aqui, o Tiago e o João, não sabiam o que eles estavam pedindo, né? E daí ele falou, podeis beber do cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Eles disseram sim. Ele falou, olha, tudo bem, vocês podem fazer isso. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E a gente pensou, ontem no nosso estudo em conjunto na igreja, a gente pensou, o que significa estar à direita e à esquerda, né, do Cristo? Talvez estar no mesmo nível mental do Cristo. Né? Então, quem concede isso é Deus e vai depender da nossa receptividade, das nossas atitudes. Né? Não é o homem Jesus que ia conceder isso ao homem João e ao homem Tiago. Né? É a disposição dele, a receptividade desses dois discípulos, a pureza, né? A disposição de deixar o velho homem, de ser purificado, de ser batizado, as atitudes que iriam levá-los a esse estado mental elevado, de estar à direita ou à esquerda do Cristo. Né? Então, não competia ao homem Jesus conceder isso. Né? Cabe a cada um deles galgar esses passos para chegar nesse estado mental elevado do Cristo. Né? Então, pelo menos foi isso que eu entendi. E daí, aqui na lição não está a história completa, mas o que aconteceu é que depois os outros discípulos, os outros 10 discípulos, ficaram bravos com Tiago e João e reclamaram. Mas Jesus aproveitou essa oportunidade, dessa desavença, para dar um novo ensinamento, que é muito importante. Ele falou, olha, a gente sabe que os reis do mundo são servidos e tal, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Então, eles trouxe esse novo conceito de ser grande, ou de ser líder, né? Que, infelizmente, a maioria dos líderes humanos ainda não aprendeu. Muita gente que quer ser eleito a um cargo de liderança, ele está lá porque ele quer mandar. Ele quer mandar nos outros. Enquanto, na verdade, Jesus falou, olha, se você vai estar numa posição alta, é para você servir os outros. Você vai ser servo de todos. Você não vai ser obedecido por todos, você vai obedecer a todos. E é isso que se busca numa democracia. O representante eleito democraticamente, ele está ali para fazer a vontade do povo, e não para que o povo faça a vontade do líder. Né? Mas muitos líderes querem que o povo faça a vontade dele. Ou seja, eles invertem a ordem que Jesus estabeleceu, né? Que Jesus mostrou, olha, o verdadeiro líder é o que serve a todos, né? Não o que é servido por todos. Então, eu achei muito bonito, é uma lição muito importante. Né? Se nós queremos, né, eu acho que não é questão de querer destaque, mas se naturalmente nós somos servos de todos, buscamos o bem coletivo, imediatamente estamos tendo atitudes de um bom líder. Né?
estamos sendo um bom exemplo, né? Independente se a gente está num cargo de liderança ou não, né? A gente está dando um bom exemplo se a gente está buscando sempre o bem comum, o bem coletivo. Buscando ser um servo de todos, né? Fazer o bem ao máximo de pessoas, né? Então eu sou muito grato. E isso mostra como Cristo está sempre alerta para as oportunidades, né? Então, às vezes a gente pode estar num ambiente onde há desavenças, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. E nós, refletindo Cristo, podemos aproveitar essa oportunidade para trazer cura, para trazer um bom ensinamento, né? Como Jesus aproveitou aqui. Ele aproveitou essa pequena desavença que houve entre os discípulos para trazer um ensinamento que parece ter trazido cura para a situação também, né? Não me parece que depois os outros discípulos continuaram guardando rancor, né, de Tiago e João, né? Parece que a situação foi curada. Em Romanos 8, 13, né, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que será que significa isso, mortificar os feitos do corpo? Na minha jeito de entender, eu entendi, né, se nós, pelo Espírito, dominamos o corpo, somos senhores do corpo, né, isso sim a gente está alcançando essa vida mais elevada. E a senhora Ed diz, né, de que quando a gente entende que o corpo não sou eu sou o senhor do corpo, né? Quando a gente entende que o nosso verdadeiro eu é espiritual, minha identidade é espiritual, eu não sou esse corpo, eu sou o senhor desse corpo, né? Então eu sou 100% espiritual e tenho pleno domínio sobre esse corpo material, porque Deus me deu o domínio, né? A autoridade espiritual. Então exercer essa autoridade sobre o corpo, né, é proveitoso, é algo proveitoso, né? É o que eu busco, o que eu sinto quando eu estou fazendo exercício, né? Eu tenho sido cada vez mais esportista, né? Aproveitado oportunidades para praticar esportes, sempre com esse princípio, né, de demonstrar o meu domínio sobre o corpo. Na página, em Filipenses 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. Eu achei tão bonito isso, porque olha, aí na situação, por exemplo, da Venezuela, parece que teve 7 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela, ou seja, fugiram da própria pátria, porque estava tendo uma ditadura ali, ainda está, né? Não foi, apesar do ditador ter sido retirado pelos americanos, ainda permanece uma ditadura. E 7 milhões de pessoas fugiram da própria pátria. Mas se eles lerem esse trecho, olha, a nossa pátria não está na terra, está nos céus. Né? O nosso verdadeiro lar é o céu, é o reino de Deus, não é um país material. Né? E tem muita gente que não gosta do próprio Brasil, né? Muitos brasileiros que sonham em morar no exterior, em sair dessa pátria material para uma outra pátria material, enquanto a verdadeira solução está sempre em sair do mundo material e ir para o reino de Deus, né? Reconhecer que você já vive o reino de Deus, né? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está na Europa, não está nos Estados Unidos, o reino de Deus está dentro de nós, né? A nossa consciência. Então, a gente vai alcançar a felicidade quando encontra o reino de Deus, né? Independente de onde a gente estiver fisicamente.
Vamos aqui para a página 581, diz a definição espiritual de batismo no glossário, né, do Ciência e Saúde. Purificação pelo Espírito, imersão no Espírito. Não diz ritual, não diz que é uma vez só, né? Isso pode ser diariamente. Cada vez que a gente estuda a lição bíblica, a gente está se purificando pelo Espírito, está emergindo no Espírito, né? Então é algo constante, né, essa purificação. Não é um evento que acontece uma vez, né? É sempre. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Realmente, compreender que nós não vivemos na matéria, vivemos, nos movemos e existimos no Espírito, em Deus. Página 192. O bem que fazes e incorporas te dá o único poder que se pode conseguir. Não é ali você ter como eles queriam ali uma bênção de Jesus, mas Jesus basicamente falou, olha, você vai ter essa bênção se você fizer o bem, ou estiver em linha com o bem. Né? O bem que fazes e incorporas te dá o único poder que se pode conseguir. Já o mundo, o que diz? O que o mundo nos diz? Diz que o dinheiro que tens e acumulas te dá o único poder que se pode conseguir. Ou os seguidores que você tem nas redes sociais te dá poder. E a ciência cristã está falando diferente. Não é fama, não é dinheiro, né, que te dá poder. É o bem que fazes e incorporas, te dá o único poder que se pode conseguir. É muito, muito importante isso, né? Eu mesmo creio que perdi já muito tempo da minha vida buscando dinheiro, buscando fama, mas não pela fama em si, simplesmente para poder divulgar melhor o meu trabalho, que abençoa as pessoas, né? A vontade de ter mais seguidores nas redes sociais não é para exaltar o meu ego, é simplesmente para que mais pessoas tenham acesso as inspirações que vêm de Deus para mim, né? Em que eu transformo em livros infantis. A mesma coisa para esse canal da Ciência Cristã, né? A gente deseja que tenha mais seguidores, né? Só pelo simples fato de que mais pessoas vão poder ser abençoadas pela ciência cristã, né? Na página 383. Precisamos de um corpo limpo, de uma mente limpa, de um corpo purificado pela mente, assim como lavado com água. Há quem diga, cuido bem do meu corpo. E tem muita gente que diz isso. Acho que tem muito mais gente que sabe que não cuida bem do corpo, né? Então eu estava na praia na semana passada e vi muita gente obesa, muita gente gorda, e todas paradas embaixo do guarda-sol com um cooler comendo, nenhuma aproveitando a praia para fazer uma atividade física, para caminhar, para nadar, né? A praia nos convida, praticamente um sinônimo de não sedentarismo, né? De atividade. Agora eu vi ali inúmeras pessoas trazendo o sedentarismo para a praia, né? Simplesmente indo para a praia para ficar parado comendo, né? E não fazendo nenhuma atividade física. Ou seja, eu acredito que essas pessoas não diriam essa frase, eu cuido bem do meu corpo, né? Elas estavam muito acima do peso. Não creio que elas estejam confortáveis com esse fato, né? Mas não pareciam estar fazendo nada para mudar isso, né? Agora, há um jeito espiritual que a senhora Ed está falando aqui. Eu cuido bem do meu corpo. Para fazer isso, é necessária a influência pura e enaltecedora da mente divina sobre o corpo. E o cientista cristão cuida melhor do corpo quanto mais o deixa fora do pensamento,
e como o apóstolo Paulo prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, realmente, é para se pensar essa frase, né? Porque parece que muita gente pensa bastante no corpo, mas às vezes num jeito errado, né? Então, tem esportistas que talvez estejam idolatrando o corpo, né? Exaltando o corpo. E pessoas que estão fora de forma que estejam depreciando o corpo, né? Olhando-se no espelho e se sentindo um lixo, né? Achando que aquele corpo é eles, é a identidade deles. Então, nós sabendo que não somos nossos corpos, né? Somos ideias espirituais de Deus, 100% espirituais, vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Só temos esse corpo como se fosse uma vestimenta para a gente se expressar aqui na Terra, nesse estágio de experiência humana, né? E não é nossa identidade, né? É só algo que a gente utiliza para se expressar aqui humanamente. Sabendo isso, a gente pode atingir o equilíbrio, né? Nem idolatrar o corpo e nem desprezar o corpo nesse sentido de não se cuidar humanamente, né? Comer demais, que é uma epidemia que é considerada uma epidemia de obesidade no Brasil, né? E é preciso ser tratado metafisicamente e humanamente. Nós aqui estamos buscando o tratamento metafísico, né? E uma parte desse tratamento está em compreender que não somos o corpo, né? E que temos o completo domínio sobre esse corpo, né? Deus nos deu o domínio, a autoridade sobre o corpo. Isso pode se manifestar na autoridade sobre a gula, né? Então, muitas pessoas que estão acima do peso é porque se deixam dominar pela gula ou pelo sedentarismo, né? Pela preguiça de fazer alguma atividade física, de mexer esse corpo, gastar um pouco de energia material, né? Então, é um desequilíbrio de comer demais e se mexer de menos. E compreender que nós temos autoridade sobre o corpo, né? E que somos o reflexo do princípio. Deus é princípio, e princípio estabelece disciplina e equilíbrio, né? Então, comer demais e se mexer de menos é uma forma de desequilíbrio, né? Que depois se expressa num corpo gordo, né? O corpo está dizendo, olha, algo não está em equilíbrio aqui. E o princípio divino estabelece equilíbrio, né? Domínio e disciplina, uma disciplina alimentar. Eu vou comer uma quantidade que é adequada aos meus gastos de energia, né? Então, uma pessoa que é esportista geralmente come um pouco mais do que uma pessoa que tem uma vida mais parada, né? Porque aquela pessoa vai gastar mais energia nos esportes. Agora, tem muita gente que não faz atividade e come demais, né? Uma expressão de desequilíbrio. Então, a ideia do princípio e suas ideias é né? Uma frase que estava na lição da semana passada. O princípio, Deus, e sua ideia, nós, é né? Um erro gramatical que a senhora Ed fez de propósito para mostrar que nós e o Pai somos um. Então, o princípio e cada um de nós é um. Então, nós não podemos manifestar esse desequilíbrio, essa indisciplina, né? Porque Deus nos deu o equilíbrio e a disciplina para procedermos de maneira correta em todas as áreas da nossa vida, inclusive na alimentação e nas atividades físicas que fazemos, né? Buscar um equilíbrio, né?
Então, podemos utilizar a ciência cristã para orar por nós e pelos outros, para vencermos essa epidemia da obesidade, né? E eu também pensei na ideia de que Deus é oniação. Então a preguiça é o oposto da oniação, né? Então se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, oniação, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos ativos. Não somos mortais, preguiçosos, sedentários, parados. Isso não faz parte da nossa identidade verdadeira, né? O verdadeiro reflexo da oniação tem que ser ativo. Né? Ativo, né? Mentalmente, mas também ativo fisicamente, né? Cada um de nós pode buscar inspiração em Deus para achar uma atividade prazerosa para cada um de nós. Muita gente simplesmente faz uma caminhada, né, diária, né, como uma busca de movimentar um pouquinho o corpo. Né? E uma caminhada geralmente é prazerosa para a maioria das pessoas. A pessoa não precisa sofrer, né? Ela acha uma atividade prazerosa e faz essa atividade, né? Isso ela vai estar tendo uma vida mais equilibrada humanamente, né? E claro que se a pessoa não tem tempo para fazer essa atividade física ou no momento não tem condições, né, por alguma razão, ela pode orar, né, e também manifestar mais disciplina alimentar. Né? Então, já que eu não estou fazendo atividade física, eu vou demonstrar esse domínio comendo um pouco menos. Né? Porque eu não preciso comer tudo que eu como. Né? É a gula que está me levando a comer excessivamente. Né? Não é Deus que está me inspirando a comer excessivamente. Deus nos inspira a comer quantidades adequadas. Né? Então é muito importante a gente pensar nessas ideias para nós e pelo próximo, né? Que tem muita gente sofrendo esse problema. Né? Então, nós como cientistas cristãos temos esse privilégio de poder orar pelo coletivo, né? Com algumas dessas ideias que eu sugeri, né? E com outras que você tiver inspiração também, né? Porque, afinal, a oração é sempre de Deus para o homem, a gente parar e escutar o que Deus tem a nos dizer, né? Sobre cada, né, desafio que a gente passa ou cada desafio que a sociedade passa. Né? Página 162. A ciência cristã traz ao corpo a luz solar da verdade, que revigora e purifica. Na página 14, estar presente com o Senhor não é ter mero êxtase ou fé emocional. E eu pensei, o que é uma êxtase ou fé emocional? Eu propriamente não experimentei muito isso, né? Mas eu percebo em igrejas, muitas igrejas evangélicas, que você vê um certo êxtase e fé emocional. Então, pessoas ali, às vezes chorando, emocionadas, rezando em voz alta ou cantando. E que eu não duvido da sinceridade dessas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa na ciência cristã, a gente não está buscando esse mero êxtase ou fé emocional. A gente está buscando algo mais elevado, né? Aquilo pode trazer um sentimento bom naquele momento que a pessoa está na igreja, mas será que dura? Será que vai trazer uma renovação interior verdadeira? Simplesmente um mero êxtase ou fé emocional? Né? A gente, na ciência cristã, estamos buscando uma renovação completa do jeito de pensar e de agir, né, que vem com essa comunhão com o Pai, e que geralmente ela é mais quieta, ela é mais individual, né, do que coletiva. Né?
E essa quietude, essa comunhão com o Pai, traz uma mudança mais firme no nosso jeito de pensar e de agir, né? Traz uma comunhão mais completa com o Pai. Pelo menos é isso que eu sinto, né? Então, por isso que a senhora Ed diz aqui, estar presente com o Senhor não é ter mero êxtase ou fé emocional, mas é a verdadeira demonstração e compreensão da vida como é revelada na ciência cristã. Estar com o Senhor é obedecer à lei de Deus, é ser inteiramente governado pelo amor divino, pelo Espírito, não pela matéria. Então é bonito isso, e a gente sente esse desejo de ser inteiramente governado pelo amor divino. Mas pensa se a gente tem ainda uma raivinha, um ódiozinho, um rancor, a gente não está sendo inteiramente governado pelo amor divino, né? Ainda tem ali um pouquinho de escuridão na nossa consciência, a gente não está se deixando iluminar plenamente pelo amor, né? E parece muito difícil a gente abandonar todos os nossos ódios, raivas, rancores. Mas é possível, né? É impossível ser inteiramente governado pelo amor divino, pelo Espírito, não pela matéria. Mais adiante, que a senhora Edis mencionou uma frase de Jesus, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Daí ela põe entre parênteses, porque o ego está ausente do corpo e presente com a verdade e o amor. Aqui o ego está com E maiúsculo, significa Deus. Realmente, Deus está ausente do corpo, presente com a verdade e o amor. Mas também pode simbolizar a nossa identidade espiritual. Eu pelo menos sinto isso. Ó. Substituir aqui a minha identidade espiritual está ausente do corpo, está presente com a verdade e o amor. Então, casa aqui com essa frase. E podemos afirmar que a nossa identidade espiritual, o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro eu, está ausente do corpo e presente com a verdade e o amor. Aqui na seção 4, lemos em Marcos 14, o relato da Santa Ceia. Então, ao cair da tarde, foi com os 12 e enquanto comiam, nessa festa da Páscoa, nesse jantar de Páscoa, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu a aos seus discípulos, dizendo, e todos beberam dele. Então, lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E isso teve um novo significado para mim, na semana passada, quando eu li um testemunho na revista Christian Science Sentinel, uma das revistas da ciência cristã em inglês. Na semana passada, trouxe um testemunho de uma mulher que usou esse trecho em uma cura, E olha que foi uma experiência bem dramática. Essa moça estava grávida, de repente começou a ter uma hemorragia forte. E ela pensou, eu estou tendo um aborto espontâneo. Não acredito, não posso aceitar isso, E ela se voltou a Deus em oração. E a inspiração que ela teve foi uma frase que vai estar na próxima sessão, que ela fala assim, o vinho é a inspiração do amor.
E parece que não tem nada a ver com a situação que ela estava tendo uma hemorragia. E houve esse pensamento angelical falando: o vinho é a inspiração do amor. E daí ela associou o vinho a essa frase de Jesus, né? Quando Jesus deu o vinho aos seus discípulos, ele falou: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ela interpretou que aquele sangue que supostamente estava saindo do corpo dela era a inspiração do amor. Né? Se Jesus falou que o vinho simbolizava o sangue, ela associou, e ela falou: a inspiração do amor não pode me prejudicar, né? Não pode estar fora do controle. A inspiração do amor só pode me abençoar. Até isso me toca muito, porque Deus tem maneiras tão específicas de se comunicar conosco, tão perfeitas de se comunicar conosco quando estamos em uma necessidade, precisamos dessa ajuda divina imediatamente, como ela estava precisando. E ela teve essa inspiração e sentiu conforto. Imediatamente ela ligou para uma praticista da ciência cristã, né, uma pessoa que está ali disposta a orar e atender as pessoas, para ajudá-las a orar por uma situação. E ela comunicou o problema à praticista, e a praticista começou a orar junto com ela. Imediatamente ela sentiu a hemorragia parar, né? Exatamente como aquela mulher que tocou na orla da veste de Jesus, sentiu a hemorragia parar, né? E ela ficou orando com a praticista e não teve esse aborto espontâneo, orou durante toda a gravidez e teve uma filha saudável. Né? E eu fiquei muito feliz de ouvir esse testemunho e associar a essa história aqui, né? E aqui depois, essa ideia do sangue da nova aliança, depois a minha mãe explicou ontem no nosso estudo que a primeira aliança era a aliança de Abraão, se não me engano, que foi quando, ou será que foi Moisés? Mas a aliança era simbolizada por se cortar o prepúcio do pênis dos meninos, né? E que saía sangue, né? Ali com o menino, parece que de 7 dias já sofre essa operação, né? Meninos judeus. Então, que simboliza essa aliança que envolve sangue, né? Uma aliança entre Deus e o homem. E aqui Jesus trouxe um novo conceito. Olha, isso é o meu sangue, mas é o sangue da nova aliança. É uma aliança que não vai precisar de rituais materiais para se estabelecer. É uma aliança 100% espiritual, eterna, né? Inabalável, inquebrável, né? Inquebrantável, essa aliança entre o homem e Deus. Né? E a gente sabe que depois Jesus iria derramar o sangue dele na cruz, né? Que também ali simboliza um pouco essa... aí no caso outras coisas, talvez que o homem é imortal, que não pode ser atingido pela maldade do mundo, né? Mesmo parecendo que o homem morreu, na verdade o homem está sempre vivo na vida que é Deus, né? Isso foi demonstrado pela ressurreição de Jesus e depois da ascensão, né? Aqui no livro Ciência e Saúde diz assim: perde-se espiritualmente o verdadeiro significado do sacramento se este se restringe ao uso de pão e vinho, né? Se restringe a um ritual.
os discípulos tinham comido e, apesar disso, Jesus orou e lhes deu pão. Isso teria sido tolo num sentido literal, mas na sua significação espiritual era natural e belo. Jesus orou, retirou-se dos sentidos materiais para revigorar o coração com panoramas mais luminosos, mais espirituais. E aqui tem uma definição linda de oração. O que é orar? Retirar-se dos sentidos materiais para revigorar o coração com panoramas mais luminosos, panoramas espirituais. Ou seja, retirar-se, parar de dar atenção para o que os sentidos materiais te dizem e dar atenção para o que Deus te diz. É o que essa mulher fez, né? Que eu mencionei lá. Retirou-se dos sentidos materiais e se voltou 100% a Deus. E aqui mais adiante diz que essa ceia pôs fim para sempre ao ritualismo de Jesus e as suas concessões à matéria. Né? Então, depois disso, ele participou ali de algumas coisas, né? Esses pequenos rituais que Jesus participou, que é o batismo, essa ceia, mas depois disso ele nunca mais performou algum tipo de ritual ou alguma concessão à matéria. Né? Estava 100% acima da matéria. E na seção 5, né, menciona que Jesus já ressuscitado, depois apareceu aos discípulos ali, né, no Mar da Galileia, pediu para eles jogarem a rede para o lado direito, e pegaram muitos peixes. Né? E aqui, no Ciência e Saúde, na página 35, diz assim: o nosso batismo é a purificação de todo erro. Nossa Eucaristia é a comunhão espiritual com o único Deus. Nossa Eucaristia não é um ritual material, é a comunhão espiritual com o único Deus. Nosso pão que desce do céu é a verdade. Então, quando a gente está lendo a lição bíblica, é como se a gente estivesse se alimentando do pão espiritual, da verdade. Nosso cálice é a cruz. Crucificar o humano, crucificar o ego, crucificar o velho homem. Né? Nosso vinho é a inspiração do amor. O trago que nosso mestre bebeu e recomendou a seus seguidores. Então, é essa frase que a mulher lembrou naquele momento que estava orando. Ela pensou: nosso vinho é a inspiração do amor. Né? E a inspiração do amor não pode estar fora de controle, não pode me prejudicar. Né? Então, ela associou essa frase àquela da sessão anterior, que fala: isso é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança. Aqui na seção 6, em Atos 18, versículos 24 em diante, conta uma história aqui que não é muito lembrada geralmente, mas de Apolo, né? um discípulo aí daquela época, né? Um apóstolo daquela época. Chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Eu não sei se chamava apóstolo ou simplesmente um pregador ali cristão. Né? Chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, ou seja, no cristianismo. Chamava caminho na época, né? O caminho. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, lembra que Priscila e Áquila eram amigos de Paulo, né? Tinham conhecido Paulo anos antes em Corinto, se não me engano, né? E agora estavam morando em Éfeso. E o Apolo foi lá para Éfeso, falou umas coisas, mas não tinham conhecimento completo ali do cristianismo. Priscila e Áquila, que tinham vivido com Paulo muito tempo, explicaram para ele algumas coisas um pouco melhor, né? Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E daí o Apolo quis ir para Acaia, que é a região onde está Corinto, e se não me engano Atenas também. Na época se chamava Acaia. Né?
quando querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Né? Lembra que era justamente Corinto onde a Priscila, o Áquila e o Paulo já tinham morado antes. Né? Então, por isso, eles escreveram para os discípulos de lá para receberem o Apolo, quando o Apolo fosse para lá. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Eu achei interessante, eu grifei a palavra convencia. É porque, às vezes, a gente tem o desejo de convencer os outros, né, sobre o cristianismo, sobre a ciência cristã, né, de quão valorosa é a ciência cristã. E eu lembrei de um testemunho que para mim me marcou muito quando eu li, né, que era de uma mulher nos Estados Unidos, que ela, quando estava na faculdade, ela fazia um esporte. Ela era do time da faculdade, se não me engano era hóquei, né? Hóquei de grama, e ela se machucou em um momento da temporada e quis se utilizar somente a ciência cristã para se curar. E todo o resto do time sabia que ela era cientista cristã, sabia que ela estava recorrendo à ciência cristã, e ela sentiu o desejo de provar para aquelas pessoas que a ciência cristã cura. É um desejo natural. Convencer os outros que a ciência cristã ela é um método de cura eficiente. Só que ela orou por 1 semana, 2 semanas e não se curava. Né? Não melhorou rápido como ela gostaria. E ela orando a Deus, ela ouviu essa inspiração, olha, não é o seu trabalho convencer os outros que a ciência cristã cura. Né? Não pense nisso, né? Pense na verdade divina. Né? E ela mudou, né, ali o seu jeito de pensar, parou de ter essa vontade humana de provar para os outros que a ciência cristã cura. E em pouco tempo ela ficou curada, né? E voltou para o time e tudo, mas já com um foco diferente, né? Não em convencer ninguém. Para ela essa experiência foi importante e eu, assim, analisando isso, o que está por trás desse convencer o outro? Para mim, está por trás da crença de separação. Então eu, um mortal separado de Deus, quero convencer outros mortais separados de Deus que Deus cura. Ou convencer de alguma outra coisa, mas é a base da separação. Um mortal querendo convencer outro mortal. E a comunicação, a gente sabe que é direta de Deus para o homem. Então, se a gente está trabalhando nessa base da separação, né, isso não está nos ajudando. Né? O humano querer convencer outro humano não faz parte do pensamento da ciência cristã. Né? O pensamento da ciência cristã é que a comunicação é direta de Deus para o homem. Então, vamos confiar que Deus está se comunicando com seus filhos. Deus está convencendo seus filhos de que Ele existe, de que Ele é amor, de que Ele é poderoso. Não é nós que precisamos convencer ninguém. Mas aqui no caso, a Bíblia está usando essa palavra, convencer, e está dizendo que esse homem, Apolo, era bem sucedido em convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Né? A gente sabe que a maioria dos judeus até hoje não acredita que Jesus é o Messias. Né? Eles ainda esperam um outro Messias que geralmente envolve uma expectativa de uma liderança política, militar, né? Um líder humano, enquanto Jesus veio ser um líder espiritual. Né? Em Atos 19, né, lemos que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então lembra que
Apolo saiu de Éfeso para Corinto e Paulo foi para Éfeso nesse momento, né? Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Eles falaram: não, a gente nem sabe o que é Espírito Santo, ninguém falou nada sobre isso para a gente. E Paulo perguntou: em que então fostes batizados? Eles: no batismo de João, que é o tal do batismo de arrependimento, né? E era um ritual ali que o Apolo praticou. Ele batizou essas pessoas, mas um batismo de arrependimento. Então Paulo perguntou, então disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, purificados na natureza do Cristo, ou imersos na natureza do Cristo, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E daí, o que é o Espírito Santo? A gente já falou outras vezes, mas vai estar aqui também. Na página 561, lemos: João Batista profetizou a vinda do Imaculado Jesus, e João viu, em sua época, que a ideia espiritual era o Messias, que batizaria com o Espírito Santo, isto é, com a ciência divina. Então a gente pode enxergar o Espírito Santo, seja como esse Espírito de Deus que vem para nós, como também a ciência divina, ou seja, o que Deus tem ciência, o que Deus conhece. Então, a gente se imerge no que Deus conhece, que é isso que a gente faz quando estuda a ciência cristã. A gente está mergulhando no que Deus sabe sobre as coisas, né? No que Deus entende, no que Deus vê, né? No que Deus conhece. Então a gente está imergindo na ciência divina, está sendo purificado por esse conhecimento de Deus, né? Então o conhecimento de Deus nos limpa do conhecimento materialista, o conhecimento humano, né? Na página 37, lemos que é possível, é até dever e privilégio de cada criança, homem e mulher, seguir em certo grau o exemplo do Mestre, né, pela demonstração da verdade da vida, da saúde e da santidade. E depois, na página 496, fala desse amor, com A maiúsculo, né, que está nos envolvendo por baixo, por cima e em volta, todo ser verdadeiro, né? Então, o amor divino envolve, né? Aqui a tradução não é exatamente como está no inglês, né? Aqui o inglês usa o verbo underline, overline and encompassing all true being. Então, o amor divino está envolvendo, né? Um verbo envolver, por baixo, por cima e em volta, todo o ser verdadeiro, né? Toda a nossa identidade verdadeira, toda a nossa essência verdadeira, tudo que nós somos de verdade está envolvido pelo amor divino. E eu oro muito com esse trecho, né? Então, por exemplo, na semana passada eu estava na praia e veio um certo medinho de ficar queimado demais pelo sol. Aí uma das coisas com as quais eu orei é isso. O amor divino está me envolvendo e está me protegendo do sol, né? Eu também passei protetor solar, eu tomei uma atitude humana, mas também senti o desejo de orar, né? De sentir-me protegido espiritualmente, né? Daquela intensidade do sol. Então eu orei com esse trecho. O amor divino está me envolvendo, está, né, me protegendo muito melhor do que um protetor solar, né? Ao mesmo tempo dos mosquitos, né? Também orava com essa mesma ideia. O amor divino está me envolvendo. Nenhum erro pode penetrar, me picar ou transmitir alguma doença para mim quando todo o meu ser está envolvido pelo amor divino, né? E da mesma forma, qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de acidente, essa verdade nos protege de tudo, né? E eu também pensei nisso ontem, quando eu estava aqui saindo de casa para ir almoçar num restaurante por quilo,
aqui na esquina de casa tinha um café, né, e estava um homem sentado ali nesse café, e no momento que eu estava passando, ele desmaiou. E umas pessoas ali o socorreram, né, o colocaram ali no chão deitado, e ele estava desmaiado. E eu, em vez de continuar meu caminho, parei e comecei a orar por ele. A gente sabe que temos esse privilégio de orar, né, por alguém que está passando por uma emergência, né? E eu parei, me voltei a Deus, né? E uma das ideias que me veio foi essa: o amor divino está envolvendo esse homem por baixo, por cima, em volta. Ele está plenamente envolvido com o amor divino. Esse amor divino expulsa o medo, né? Esse amor divino conforta, eleva, cura. Eu fiquei ali orando por alguns minutos, o homem acordou, as pessoas ali já tinham chamado a ambulância, começaram a conversar com o homem, mas ele ainda não parecia estar ali 100% bem, ele continuou deitado. Depois eu senti uma paz ali, senti que eu tinha feito a minha oração, contribuído para a situação. Fui almoçar, na volta o homem já não estava mais lá. Eu perguntei para a atendente do café, ela falou: olha, realmente ele estava ali acordado, mas ainda não estava muito bem, e a ambulância chegou e o levou, então a gente não sabe mais o que aconteceu com ele, né? Mas de qualquer forma, eu senti que a minha oração contribuiu ali um pouco para harmonizar aquela situação, né? Eu espero que esse homem esteja ali 100% bem. Não tenho mais notícia, mas de qualquer forma é um privilégio a gente, em vez de simplesmente, né, como na parábola do bom samaritano, né, em vez de simplesmente passar de largo, se a gente tiver uma necessidade, né, eu parei alguns minutos ali, cerca de 5 a 10 minutos, fiquei orando. Como uma forma de trazer bons pensamentos e uma boa atmosfera para aquela situação, né? E sentir que a minha oração contribuiu, né? Mas claro que é uma sensação pessoal, alguém pode chegar e duvidar: olha, imagina, não contribuiu nada. A gente que sabe no nosso coração, geralmente quando a gente ora, a gente sente, né, alguma coisa boa, né? E tem essa sensação de que transmitiu, né, uma atmosfera, algo bom ali para aquela situação. Mesmo que não tenha havido alguma cura dramática, né? Claro que eu adoraria ter visto o cara se levantar e falar: estou 100% bem. Não aconteceu, mas ele acordou, né? Ele parecia estava respirando, parecia estar, né, razoavelmente bem, e agradeci também pelas aquelas pessoas que estavam ali tentando ajudá-lo humanamente, né? Então, é uma expressão do amor divino presente nessas pessoas, ele se dispondo a ajudar esse homem caído, né? Eram muitos bons samaritanos ali, mas como a maioria não tem o conhecimento da ciência cristã, né, eu fui dar esse apoio espiritual, né, porque o apoio humano ele já estava tendo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse estudo, né, e ter desfrutado comigo dessa riqueza espiritual que a lição trouxe.